Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 10 e versículo 14. E eu vou lhe fazer uma pergunta, que a pergunta é: em uma igreja, o que temos que fazer? Em uma igreja, o que temos que fazer? Só receber o que precisamos? A cura, uma bênção como a saúde, emprego, expulsar demônios. Em uma igreja, o que devemos fazer? Não são poucas as que, quando entram numa igreja, só entram. Eu tenho falado que não é errado você pedir um bem material, não é errado, mas só entram para terem aquilo, só entram para obterem um bem material ou físico. Então eu escrevi assim: por que se encontra um crente? Porque uma pessoa que é crente, ela vive na igreja durante anos. O que um crente, eu particularmente conheço pessoas que são crentes, são doentes, têm problemas, mas não largam a igreja, não largam Jesus. Mesmo com problema, eles não largam Jesus Cristo. Por que essas pessoas, que até vocês também conhecem, que são crentes há 50 anos, tem problemas em casa, tem problemas na família, mas não largam Jesus Cristo, estão sempre na igreja. Na igreja deles, se é quarta noite, eles vão, se é numa sexta, eles vão, se é numa segunda, eles vão, no domingo, vão de manhã, ainda vão à noite, de manhã a escola dominical, ainda retornam para a igreja à noite. E os anos passam e essas pessoas têm um título de crente. E mesmo com uma doença, mesmo com uma dor, mesmo com um problema, eles continuam confessando que são de Cristo. Dizem: sou crente da igreja tal, sou de Jesus. Porque eles estão sempre a confessar e confessando que são crentes, e porque sempre estão numa igreja. Não é errado uma pessoa frequentar a igreja, passar a frequentar a igreja por causa de um problema. Não é errado. Errado é a pessoa passar a vida inteira dentro de uma igreja somente por causa da solução dos problemas, e ela nunca crescer. Não é errado. Ela pode frequentar, ela deve frequentar, ela precisa entrar na igreja. Errado é ela nunca querer crescer. Por quê? Porque enquanto você está ali na igreja, o pastor pode lhe ajudar. O pastor pode, não quer dizer que ele vai sempre te ajudar. Mas na hora em que a pessoa não estiver perto do pastor, vivendo o seu dia a dia, ali a coisa, como diz aí a história, o caldo vai engrossar, vai ficar ruim, vai ser difícil. No livro de João 10, 14, diz: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele não diz: eu sou pastor de quem busca somente bens materiais. Ele diz que é pastor das ovelhas. Ovelha é o que obedece. Ovelha é o que se inclina, se curva diante dele e cumpre a sua palavra. Ele diz: sou conhecido delas, elas me conhecem.
quando eu sei que Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu pastor, eu vou atrás dele, vou segui-lo, porque ele é o meu Senhor. Mas não o meu Senhor só para curar, mas é o meu Senhor para tudo, tudo na minha vida. Ouçam bem isto aqui, por gentileza. Mateus 12, versículo 43. Preste atenção nisso. O que é frequentar uma igreja e o que é frequentar uma igreja e ser de Deus. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. Olha para cá, eu já vi muita gente curada de câncer, mas nunca se converteram. Empresta ouvido aí. Vi muita gente ser curada de câncer, de tuberculose, de úlcera, de uma gripe, um resfriado, qualquer mal aí. E essas pessoas nunca se converteram. Elas nunca colocaram dentro de si a pessoa de Jesus Cristo. O assunto aí é delicado. O mal sai, o problema sai, mas elas nunca colocaram Jesus Cristo em seus corações. Quando o diabo sai, o mal sai, diz a Bíblia, que ele diz: voltarei para a minha antiga casa. Quando ele está voltando, ele quer achar nessa casa vazia. Ele quer achar a casa vazia. Ele quer achar nesta pessoa, ou o que ele não quer achar nesta pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. O que o diabo não quer achar é Jesus. Se ele vai achar a cura do baço, do fígado, do rim, dos olhos, isso aí para ele não é nada. O que ele não quer achar é Jesus Cristo. Se você ler comigo de novo, diz: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso. Está querendo entrar em alguém, não achou, não encontra. Então diz: voltarei para minha casa. Aquele que ele habitou, que ele aprontou, que ele fez e aconteceu. Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, adornada, enfeitada, acha desocupada, vazia, sem Jesus Cristo. Então aqui está fácil. O diabo não vai ter dificuldade. Não existe morador nesta casa, não existe morador nessa pessoa. O desgraçado vai voltar. Aqui você vai entender um dos motivos por que a pessoa, ela tem uma doença, tem um problema, e você diz: olha, graças a Deus está melhorando. De repente, o negócio vem com tudo, e a pessoa até apaga, some, desaparece, morre. Quando o diabo volta para ver se a casa está vazia, ele olha e diz: sim, ela está vazia. Essa pessoa não se tornou de Deus, ela é apenas frequentadora da igreja. A diferença é que eu falei: existem crentes que aceitaram a Jesus Cristo, temem ao Senhor, tem até um problema, mas tem Jesus. Eles nunca deixaram, não deixam de ser de Cristo. Eles têm até um problema todo mundo tem, enfrentam, vão enfrentar,
mas eles nunca largam. O diabo diz: eu não encontro um jeito de entrar e tirar essa pessoa do plano de Deus, porque ela é de Cristo, ela tem Cristo dentro dela. Já ele diz: voltando, achando-a vazia, eu entro. Olha, queridos, graças a Deus que essa palavra está sendo gravada, vai passar por várias casas, vários lugares. Eu conheci gente bacana, aqui em Campinas, conheci fora, em outros estados, gente boa, gente de Deus, pastores, obreiros, tanta gente, que o diabo um dia saiu delas, passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, até 10 anos ou mais. Ele diz: não tem aonde eu repousar, vou ver se aquela antiga morada minha está vazia. Jesus não está ali. O desgraçado volta, entra e apronta, e tira a salvação dela. É o que eu já preguei aqui. O diabo não quer saber se você tem carro, se você tem casa, ele não quer saber se você tem dinheiro. E o que ele quer é tirar você da presença de Deus. Isso a vida inteira eu preguei em cima desse altar, mas parece que alguns não dão ouvido. O diabo não quer saber de tirar o teu trabalho. Se você perdeu o emprego, trabalho existe. Você pode ganhar dinheiro com outra coisa, pode arrumar outro emprego. Mas se ele tirar a tua salvação, fazer você perder o reino dos céus, que é tudo o que ele quer, ele tem conseguido fazer isso em muita gente. Ele não quer saber. E vou lhe falar uma coisa, hein? A doença é um caminho para o diabo entrar. A dor, o problema, é um caminho, um meio para ele entrar. Mas ele não quer saber de causar doença em você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ele não quer causar doença em você. O que o diabo quer, na verdade, é tirar você do caminho de Deus. Mas a doença não é do diabo? Sim, acabei de falar. O problema é um caminho para ele entrar, para ele causar a desgraça total. Mas o alvo dele é impedir você de ser de Cristo. Porque quando você aceita Cristo, você é de Jesus, o diabo te perde. Ele não pode entrar mais. Se você ler de novo comigo: então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Completa aí para mim em voz alta. E voltando, achando-a o quê? Desocupada. Sem a pessoa que eu não quero, a pessoa de Jesus Cristo nele, que o diabo não quer que Cristo esteja em você. Se você é frequentador de igreja, ele até se incomoda um pouquinho, mas o que o diabo não quer é que você seja de Jesus, irmão. Por quê, pastor? Porque o de Jesus se inclina para a palavra. A pessoa, quando é de Jesus, ela reconhece os seus erros. A pessoa, quando é de Jesus, ela pede perdão. A pessoa, quando é de Jesus, ela foge do caminho errado. A pessoa que é de Jesus, ela olha para o outro e diz: você me perdoa. A pessoa que é de Jesus diz: o que foi que eu fiz? Deus me perdoa. O frequentador de igreja não faz isso. Então ele não se importa muito que você seja um frequentador. Ele só se importa se nesta casa, em você, está o morador por excelência. Se está Cristo. A braveza do diabo é aquela pessoa que passa 50 anos, 60 anos, alguém diz: essa senhora, esse senhor é de Cristo, é de Deus. Aceitou Jesus 50, 60 anos atrás, morreu com Jesus. Ele fica bravo, porque a vida inteira a pessoa guardou a sua vida no Senhor. Guarda o que tens, para que ninguém venha, roube e tome a sua coroa.
mas ele morreu com um problema. Bom seria que não morresse o crente. Bom seria que o crente não morresse com um problema. Sim, mas Jesus Cristo, depois da morte de cruz, nos diz a palavra do Senhor que muitos crentes, como os apóstolos, tiveram mortes trágicas, terríveis. Isso não quer dizer que você perdeu a salvação. Perde a salvação se você deixar a Cristo e não se importar. Não são poucas aqui estão deixando de lado a verdadeira cura, a verdadeira bênção que é Jesus de Nazaré. Nunca me esqueço, o dia que o missionário, aquilo ali eu presenciei, o demônio manifestou na senhora, ele expulsa daqui, expulsa dali, e na hora ele disse: demônio, fica de lado. Aquele dia eu vi para aprender. Fica de lado aqui que eu quero falar com essa mulher. Conversando com ela, o demônio do lado, uma dificuldade. Fez a mulher aceitar Jesus Cristo, que o fez aqui, foi pregando para ela. E o demônio tentando impedir, que ele estava do lado. A mulher confessou e disse: me perdoa, eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Quando ela confessou, o missionário disse: demônio, pode voltar agora. Manifestou outra vez. Ela já tinha aceitado ali naquela hora. Você escutou da boca desta mulher com você do lado. Agora você vai ter que sair, pois existe um morador que vai entrar aqui para sempre no coração dela. Foi lindo. O pega tudo, entrega tudo e sai. Quando saiu, essa mulher ficou liberta, disse: não, eu quero Jesus agora para sempre. Foi um negócio lindo. Isso foi de manhã, em Salvador. Essa mulher voltou no culto à tarde, a senhora fez a libertação outra vez, expulsando demônios. A mulher estava ali, não caiu mais possessa. Podia ir qualquer pessoa lá, ela não ia cair mais. Porque ela falou: agora tem um morador aqui dentro. Aquele morador, se ele voltar aqui, ele saiu. Se ele voltar, ele vai dizer: ih, tem alguém lá dentro, que é Jesus. Quantos não estão dando a mínima para isto? Aqui, ó, o desgraçado sai e volta querendo entrar. E se ele achar a casa vazia, vem com mais 7. Eu estava meditando essa palavra em casa e fiquei pensando em pessoas que estão brincando de evangelho. Uma hora dessa a gente vai ser chamado para fazer cerimônia fúnebre. Não é uma, nem 2, ou 3, ou 5, a gente não quer. Mas aquela pessoa teve um problema sério. E o diabo vai dizer: bem, eu fui, cheguei lá e encontrei a casa vazia. 45, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos daquele homem pior do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Não podemos brincar com a palavra de Deus. Se aquilo que a pessoa viveu foi ruim, está escrito: será muito pior do que o primeiro. A pessoa já sofreu, ela não sabe ainda o que é sofrimento, vai saber agora. Bom seria, né, se todo mundo viesse para a igreja e a pessoa falasse: pastor, eu fiquei sabendo que na igreja aqui a gente recebe uma oração, a gente fica curado. Sim, em nome de Jesus. Mas eu também quero falar para o senhor que eu quero Jesus Cristo na minha vida hoje. Bom seria. Mas vai entrar ano e sai ano, entra ano e sai ano. Tem gente que não quer ser de Jesus de verdade. Ela quer passar a vida inteira só comendo pelas beiradinhas, mas nunca comer de tudo e ser firme e ser forte. Aí brinca de igreja, pula de igreja em igreja, parece brincadeira, onde está dando mais ela vai, e fica ali. Ela não quer Cristo, ela não quer se firmar. Se você estudar direitinho, que não tenho tempo aqui,
diz a Bíblia que ele vindo e achando morador, ele não entra. O que está faltando na vida da pessoa não é igreja, 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 não é campanha, campanha. Não é errado a pessoa estar numa igreja ou fazer campanha corrente, mas o que está faltando é Jesus Cristo de verdade na vida dela. É isso que está faltando, porque o desgraçado quando vem com mais 7, vem com os problemas, e se achar a casa ocupada por Cristo, ele diz, eu e os meus problemas, os meus males, eu não posso entrar e não posso colocar, pois já tem ali um morador, que é Jesus. Temos que receber a cura, emprego, saúde e quaisquer outras bênçãos, mas jamais deixarmos o mais importante em uma igreja. Jamais devemos deixar de lado, que é Cristo. Mateus 3:11. Corre lá comigo, Mateus 3:11. Você estava no 12, no 3. Veja só o que diz. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. A este recebei. A este recebei. João Batista está dizendo, eu faço a vocês isso, mas tem alguém que é muito mais do que eu, e vocês têm que querer este. Eu faço essa ajuda a vocês, eu batizo vocês, sepulto a velha criatura, mas vocês têm que querer o que está para vir depois de mim, que é algo muito maior. Não é só frequentar ali, não é só aquilo não. Você tem que querer muito mais de Deus, muito mais do que o que você está recebendo. E não é ficarmos esperando, só ficar ali como criança, mamãe, estou com fome, aí vem alguém ali, a mãe, o pai, a tia, a avó, com a colherzinha e põe na boca. Não, eu quero mais, do que essa banana amassada, quero mais do que essa aveia, eu tenho sede, eu tenho fome, eu quero mais, vou mergulhar no oceano. Queridos, ninguém me obrigou a ser de Deus, ninguém me obrigou a frequentar a igreja, mas quando eu entrei na igreja, eu comecei pelo Espírito de Deus a mergulhar no oceano do Espírito, na vontade de querer crescer, de querer ser uma bênção. O pastor não disse para mim, ô irmão, se você não fizer, você vai para o inferno, ô irmão, se você não... Não, eu na minha casa, eu comecei a querer ler a Bíblia, eu comecei a querer orar, comecei a querer buscar a Deus, comecei a querer ir mais na igreja. Existem pessoas que menos vêm, eu quis ir mais. O diabo foi perdendo espaço. O diabo foi perdendo espaço. Amém? Quando você quer mais, mais você vai colocando de Deus na sua vida, menos espaço o diabo tem. Mas aí vem a mentira, a pessoa coloca mais a mentira, mais a maldade, mais o engano, e etc, etc. Tem gente que gosta, me perdoe até, não estou aqui para ofender ninguém, mas às vezes a pessoa gosta de festa, de papagaiada. A palavra de Deus que tem que estar cheia no teu coração, é o que não está tendo. E o diabo está achando espaço. Vou repetir, é muito bonito uma pessoa passar 10 anos, 30, 50, 60 anos, a pessoa falar, aquela senhora ali é de Cristo, aquela mulher é de Deus, aquele homem é de Deus, passa por luta, mas ele é de Deus. O escape existe, luta vem, ele escapa, ele sai, porque ele é de Deus. O diabo diz, armei uma arapuca, armei uma cilada, mas ele saiu. Por que saiu? Porque ele tem Cristo. A coisa é externa, é exterior, não é interna. O diabo, quando causa um problema na vida de um crente, não é interno, porque aqui dentro mora alguém que ele pôs no coração.
para fechar, João 3,33. 3,33. Está em Mateus, Marcos, Lucas e João. 3,33. Diz: aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Eu aceito sim o que diz a palavra de Deus. E ao aceitar, está declarando que o Senhor é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Não, peraí, o quê? Porque aquele que Deus enviou, fala a palavra de Deus? Então eu quero esse Jesus, porque ele fala o próprio Deus. Eu quero, colocando Deus, a verdade, a palavra dentro de mim, o diabo nunca vai achar espaço algum. O que estamos precisando é querer mais de Deus. Quero a cura? Quero aquilo? Quero aquele bem? Quero, mas eu quero Jesus também no meu coração. Existe uma coisa que eu sempre ensinei, que a palavra de Deus nos ensina. Uma pessoa deve jejuar quando ela se sentir fraca. Mas nesse mundo tão tenebroso, tão cheio de lutas e de problemas, quando é que você deve jejuar? Tão cheio de problemas e de dificuldades, quando é que você deve jejuar e deve orar? Não, quando a carne estiver contra o espírito. Eu pergunto para você, quando é que ela está batendo contra o espírito, contra a vontade de Deus, contra a palavra, querendo te derrubar? Está na hora de nós crescermos, irmão. É querer Deus de verdade. Deus de verdade. Deus de verdade. Vou terminar aqui. O desgraçado, ele volta. E no que ele volta, no que ele está voltando, ele está achando muita gente aí sem Jesus de Nazaré. Sem Jesus. Isto é, sem cumprir a palavra de Deus. Ok? Fiquem de pé, por gentileza.